E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano de História. E nessa aula a gente vai falar sobre o movimento abolicionista, os abolicionistas, né, todo o processo de abolição da escravidão, e a gente vai ver especificamente o que rola com a Lei Áurea, aquela lei que a gente já ouviu falar, e como é que essa lei ela vai repercutir na vida dos afrodescendentes. O que vai acontecer? Como é que ela vai se desenrolar no cotidiano das pessoas? Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como a nossa intérprete é a Cláudia. E a gente já está pronto para começar. Vamos lá? Bom, qual é o nosso objetivo dessa aula? O primeiro objetivo é analisar como a aprovação da Lei Áurea impactou na vida dos afrodescendentes pós-abolição, ou seja, após a abolição da escravidão. Isso porque a gente sempre ouve falar na Lei Áurea, né, sobre a importância dela, mas e aí? A lei aconteceu. Mas o que acontece com a vida das pessoas? Como é que vai ser transformada a vida das pessoas? Será que essa lei ela realmente vai transformar de uma maneira positiva a vida desses ex-escravos, dos afrodescendentes no Brasil? Bom, aqui a gente tem uma imagem do Senado brasileiro, né, passando a lei que aboliu a escravidão no país no ano de 1888. Bom, vamos dar uma retomada nos conceitos? Com certeza você já deve ter ouvido falar na Lei Áurea, né? E de como ela alterou a vida dos afrodescendentes. Mas e daí? Eu quero saber, você sabe o que significa a palavra, o termo afrodescendente? Aqui nós temos uma imagem de Josué de Castro, que foi um dos grandes cientistas sociais brasileiros, que era afrodescendente. Bom, afrodescendente ele é um adjetivo e um substantivo de dois gêneros, né? Bom, ou é de quem descende de família ou é um indivíduo, né, africano negro. Ou seja, se você vem de uma descendência onde parte de sua família, né, de ambos os lados, de alguns, né, dos seus pais, sejam afrodescendentes, sejam negros, você é um afrodescendente. Toda a ligação que se faz com o continente africano e o Brasil está ligado então a esse termo. Aqui nós temos a imagem de Nilo Peçanha, que foi o 7º presidente do Brasil e também era um afrodescendente. Bom, vamos dar uma olhada numa notícia, gente? Olha só. Aqui a gente tem uma notícia que diz o seguinte: Brasil lidera a preparação da Declaração sobre o Direito dos Afrodescendentes. Isso porque, apesar da Lei Áurea que foi, né, aconteceu lá em 1888, nós passamos aí mais de um século e ainda temos uma luta bem árdua pelas questões de direitos humanos, de direitos raciais, de igualdade, né? E a gente vai ver que ainda existem, né, existe a construção de leis para tentar garantir esse direito, né? E aqui a gente vai pensar o seguinte: os afrodescendentes representam uma parcela significativa da população brasileira. Porém, muitos acabam negando essa raiz e se declarando como brancos. Como você percebe a questão dos brasileiros atuais negarem as suas raízes africanas? Foi um longo processo de escravidão. O Brasil foi o país que mais se perdurou o processo de escravidão no mundo. Foi, inclusive, também uma das nações que mais recebeu escravizados do mundo. A mentalidade é um processo muito lento de ser trabalhado. Ainda é muito difícil, às vezes, as pessoas se entenderem e se enxergarem como negro, né? E a gente vai ver que ainda nós temos um processo todo de miscigenação aqui no Brasil, onde a coloração, né, das pessoas vai sendo totalmente modificada. Entender-se negro acaba sendo um processo, às vezes, bastante complexo. Isso num sentido antropológico, né, de outras ideias culturais. Bom, vamos seguir adiante, pessoal? Vamos refletir.
né? As pressões pelo fim da escravidão começaram na segunda metade do século XIX. Vai ter um movimento enorme, abolicionista, várias pessoas, intelectuais, artistas, políticos, principalmente, também está tendo uma pressão do mundo. Tem vários lugares do mundo em que a escravidão já havia acabado. A Inglaterra, por exemplo, tinha um grande poder econômico aqui sobre a América, sobre o Brasil, e ela também vai exigir, inclusive, o fim da escravidão. E olha só, em todo esse processo lento, gradual, vai acabar, né, culminando na Lei Áurea de 1888. Bom, Dom Pedro II logo ele se viu, né, ali sem saída com relação a essa questão, porque ele tinha uma pressão da sociedade, das pessoas importantes da sociedade, pressão de outros países para abolir a escravidão. Mas como que ficou a vida dos afrodescendentes pós-abolição? Como é que eles vão viver? Né? E aqui a gente tem um quadro, né, que é um quadro que mostra todo um pouco dessa parte desse processo da abolição da escravatura. Né? Bom, uma nova sociedade vai surgir, né? O que se pretendia por parte, principalmente dos abolicionistas. Abolicionistas são aqueles que lutavam pela abolição da escravidão, ou seja, abolir, acabar com a escravidão. E olha só, politicamente a Lei Áurea contribuiu para o desgaste da monarquia. Isso porque se vivia o segundo reinado. O Brasil ele já era um país independente, né, após o processo de independência, onde a gente vai ter o Império Brasileiro sendo criado. Dom Pedro I vai ser, então, fazer o primeiro reinado. Após, nós vamos ter um período regencial e depois a gente vai ter o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, no segundo reinado. Ainda era um processo monárquico, tinha ainda a figura de um rei aqui. E todo esse processo da abolição da escravidão vai acabar pressionando e favorecendo o fim dessa monarquia. Muitos fazendeiros escravistas, que eram aqueles que compravam os escravos, né, tinham ali como posse, né, os escravos, eles vão ficar inconformados porque eles não foram indenizados. A abolição da escravidão ocorreu e eles desejavam receber, olha, seus escravos foram libertos, mas eles desejavam receber uma indenização, receber alguma coisa, e eles não receberam, ficaram inconformados com o governo de Dom Pedro II e vão acabar aderindo à República, as novas ideias que vão levar à construção de um outro período político aqui no Brasil, que vai ser já o período republicano. A gente logo chega lá. Bom, por isso foram chamados na época de republicanos de última hora, porque eles decidiram ali, né, por causa dos seus interesses, aderir à República. Com a abolição, temos uma nova sociedade se formando e o enfraquecimento, então, desse regime monárquico, desse poder ligado à monarquia, que ainda estava um pouco atrelado a uma família real portuguesa. Bom, isso tudo vai, né, favorecer ali, ligado à elite, que também não tinha os seus interesses atendidos. Eles vão pressionar por essa república. Bom, então nós vamos ver que a Lei Áurea vai acabar modificando não só a estrutura da vida dos ex-escravizados, ela vai modificar a estrutura política e econômica do nosso país como um todo, inclusive para quem tinha muito poder, quem era da elite econômica no Brasil. Nós chegamos aqui na nossa primeira atividade. Gente, eu quero que vocês copiem, né? Respondam aí no caderno de vocês e daí a gente já volta para ver se vocês responderam tudo correto.
E aí, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, a Lei Áurea representou uma nova vida para os afrodescendentes. Mas o que significa afrodescendente? E o significado da palavra, do termo afrodescendente é, ligado a um adjetivo e um substantivo de dois gêneros, que ou quem descende de família ou indivíduo africano negro. Bom, vamos seguir adiante? Olha só, vamos falar um pouco sobre a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela vai fazer então parte de toda uma campanha. Ela é o resultado de um processo muito mais lento, porque já existiram outras leis anteriores à Lei Áurea, como a Lei dos Sexagenários, como a Lei do Ventre Livre, leis que já procuravam modificar as estruturas de como se estabelecia a escravidão no Brasil. Mas, devido a todo esse lento processo, nós vamos ver que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que fazia parte ali, era prima do Dom Pedro II, ela estava no comando naquele momento, ela estava liderando todas essas ideias, é ela quem vai assinar a Lei Áurea, claro, junto com um conjunto de pessoas, existia todo um diálogo já anterior acontecendo até essa lei ela ser assinada. Bom, ela e os seus conselheiros então vão aprovar a Lei Áurea e vão declarar extinta a escravidão no Brasil. Mas e aí? O que vai acontecer com a vida desses escravizados, que em um momento tiveram a sua vida inteirinha, vivendo nas senzalas, não recebiam um salário? Como é que essas pessoas vão viver? Como é que elas vão se sustentar? Elas vão manter-se, será que trabalhando nos mesmos lugares? Como que as coisas vão acontecer? Bom, aqui a gente tem uma pintura de Zeferino da Costa que retrata a votação da Lei Áurea no Rio de Janeiro. Bom, a Lei Áurea, ela vai libertar naquele período, em 1888, cerca de 720 mil escravos. Naquele momento, isso era mais ou menos 5% da população brasileira. É interessante já a gente pensar no seguinte, como já vinha vindo um processo lento e gradual, de algumas leis, de uma tentativa constante de se abolir a escravidão, a gente vai ver que já existiam também os escravizados alforriados, que eram alguns escravizados que ou eles juntavam dinheiro e conseguiam comprar uma carta de alforria, que era uma autorização à sua liberdade, ou então tinham vários grupos abolicionistas que juntavam, umas pessoas com mais posses, juntavam-se para comprar a alforria, a liberdade de alguns escravizados. Bom, isso era mais ou menos, esses 720 mil eram mais ou menos 5% da população brasileira, que era composta naquele período ali, por 15 milhões de pessoas. Essa medida, da Lei Áurea, ela vai ser comemorada em todo o país. Várias pessoas que faziam parte desse movimento abolicionista, que não estava focalizado unicamente em uma região, existiam várias regiões do Brasil onde eles estavam ali funcionando, a gente vai ver que, então, missas campais, a gente vai ver comícios, festas, onde as pessoas vão comemorar, enfim, a Lei Áurea. Aqui a gente tem uma reprodução do que foi, desse documento da Lei Áurea de 1888. Chegamos aqui na nossa segunda atividade. Gente, copia aí, responde no caderno e a gente volta daqui a alguns minutos para ver se está tudo correto.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, aqui está a seguinte pergunta: qual foi a principal medida tomada com a vigência da Lei Áurea em 13 de maio de 1888? Vamos dar uma olhada? E qual foi a principal medida? A Lei Áurea declarou extinta a escravidão no Brasil. Bom, já sabemos isso. Vamos dar uma olhada agora como é que se configurou, como é que as pessoas passaram a viver após essa lei, né? Aqui a gente tem um mapa, né, que mostra os estados de acordo com a percentagem dos negros em 2009, destacando, né, a nossa descendência africana, né, como os afrodescendentes estão presentes em todo o Brasil. E a gente vai ver que, claro, isso tudo faz parte daquele dado importante de um número de escravizados africanos que vieram para cá. É claro que fica muito claro como a influência da cultura africana ela está presente no nosso ser brasileiro, né? Compõe as nossas características, muitas físicas, né? Mas também as nossas características culturais, as palavras, muitas das que falamos, a alimentação, várias coisas do nosso cotidiano, a nossa música. Bom, chegamos então para a gente falar um pouco sobre a vida difícil dos recém-libertos. Olha só o que vai acontecer. Para os recém-libertos, a abolição ela não vai trazer vários benefícios, os benefícios que eles tanto sonhavam. Isso porque não houve, apesar da lei acontecer e de ter sido um processo lento até se chegar na Lei Áurea, não foi tão benefício, não se trouxe tanto benefício porque não houve projetos, não houve programas do governo para tentar fazer com que essas pessoas fossem realocadas na sociedade. Então, eles não receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo, né? Parte deles negociou a sua permanência na fazenda em troca de modestos salários ou do direito de ter a sua própria roça. Então, muitos deles mantiveram-se ali no mesmo local onde estiveram a sua vida toda como escravizados, fizeram ali algum acordo com os proprietários, os fazendeiros, onde recebiam um salário mínimo pelo seu trabalho, ou às vezes, né, mantinham-se ali, conseguiam um pedaço de roça, onde também faziam negociações com, né, o resultado das plantações deles com esses fazendeiros. Aqui a gente tem uma imagem que mostra uma família brasileira e as suas escravas domésticas em 1860. Bom, sem terra, sem instrução, porque a gente não pode esquecer que boa parte da população brasileira era toda analfabeta e é claro que o direito à escola não era um direito de todos e muito menos desses escravizados e ex-escravos. Então a gente vai ver que eles muitos não tinham a instrução para poder, né, ter uma profissão melhor. Sem dinheiro, sem apoio do governo, muitos deles migraram para as cidades maiores, a maioria trabalhava no campo, para ver se conseguiam um trabalho, um meio melhor de sobreviver, de conseguir outros meios, né? Indo para a cidade, porém, os empregadores eles preferiam dar emprego aos imigrantes europeus. Porque já havia ali algumas décadas que os migrantes europeus estavam vindo para o Brasil. Inclusive, isso tudo fazia parte de toda uma política de branqueamento da população brasileira. Então, os imigrantes europeus que também vieram, trabalharam nas fazendas, também sofreram várias consequências com isso, também, então, em meio a isso, os ex-escravizados tinham que disputar o mercado de trabalho com eles, onde a preferência era dada ao trabalho aos brancos imigrantes. Bom, assim, os libertos foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com o racismo. Isso porque você tem um documento que vai abolir a escravidão. Ele acaba com a escravidão, mas você não modifica a cabeça das pessoas. A mentalidade das pessoas estava há séculos sendo construída com aquelas ideias racistas. É um processo lento que a gente vive ainda até os nossos dias atuais.
Bom, olha só que interessante. Muitos desses ex-escravos, no caso, né, principalmente a gente vai imaginar ali a região do Rio de Janeiro, onde tinha uma população, inclusive tem uma população de afrodescendentes muito grande, muitos deles indo para a cidade, não tendo onde morar, vão acabar se alojando nos morros. A gente vai ver o surgimento da região periférica do Rio de Janeiro, conhecido como, né, o processo de favelização. Muitos desses ex-escravos vão acabar, né, ali tentando amenizar a sua luta diária, todas as suas necessidades, vão acabar se reunindo. E muitos deles, olha só, se reuniram numa casa da chamada Tia Ciata. Isso é uma curiosidade, hein? Isso no Rio de Janeiro. E lá eles faziam uma roda de samba, ou seja, o samba é uma música, né, uma raiz musical que é aqui do Brasil, mas que vai ter toda uma influência, né, das origens, né, da raiz africana. E em meio a essas rodas de samba, né, vai acabar sendo criado, né, sendo gravado o primeiro samba do Brasil, que é o chamado Pelo Telefone, que foi composto por Donga e Mauro de Almeida. Aqui a gente tem uma imagem, né, ainda de um registro de Donga, que foi então a primeira pessoa que vai registrar e gravar um samba aqui no Brasil. Bom, no pós-abolição, os artistas e os intelectuais afrodescendentes vão participar intensamente da vida cultural no Brasil. Isso porque, né, se existia a tentativa constante de mostrar que a nossa cultura, ela era uma cultura não europeizante, né? Que ela era uma cultura nacional, que ela ia ter influência de vários locais, ia ser uma construção, né, particular do nosso povo. E olha só, entre eles, né, essas pessoas que vão se destacar, a gente vai ter alguns deles, Lima Barreto, compositores como a Chiquinha Gonzaga e músicos como Pixinguinha. Bom, na época a comunidade negra também lutou por vários direitos, criando alguns jornais, alguns documentos que tentavam fazer com que a população entendesse mais sobre essa luta contra o racismo. A gente vai ver, então, aliás, eles foram chamados de imprensa negra. A gente vai ver alguns deles, foi o 13 de Maio, a Pátria, o Exemplo e a Redenção. Aqui a gente tem um exemplar, uma imagem de um exemplar de O Exemplo. Bom, e a realidade hoje, né? Como se encontra a nossa nação? Nós temos, né, então, uma realidade bastante diversa, porque uns poucos negros pós-libertos, naquele período, conseguiram ascender socialmente, porque existia muita dificuldade de se conseguir chegar a isso. Passaram-se aí mais de um século e hoje, no nosso século atual, no nosso ano atual, bom, hoje o Brasil, segundo o IBGE, ele conta com 56,10% da população que se declara como negra. Isso é que possivelmente nós poderíamos ter uma população maior, porque existe uma grande parte da população que não se autodeclara como negra. Bom, após mais de 100 anos de abolição da escravidão, a desigualdade racial e social ainda se faz presente no nosso país. Ainda existe uma grande luta, né, uma luta constante, não só de quem é afrodescendente, mas de todo brasileiro pela tentativa de viver em um país mais justo e digno para todas as pessoas, né? Chegamos aqui na nossa terceira atividade. Gente, copia aí e a gente já volta para ver se está correto.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, o samba tem a sua tradição nas reuniões de afrodescendentes no pós-abolição para se distraírem e cantarem em rodas. O que ocorreu numa dessas reuniões na casa da chamada Tia Ciata, no Rio de Janeiro? Bom, em uma roda de samba ocorrida na casa dela, dessa tia Ciata, foi criado o primeiro samba gravado em disco, chamado Pelo Telefone, composto por Donga e Mauro de Almeida. E o que a gente viu, né? O que nós vamos retomar, né? O que a gente estudou nessa aula? A gente viu que com toda a importância da aprovação da Lei Áurea, junto a todo um contexto do que existia, né? Já vinha ocorrendo no Brasil, e a gente viu como é que essa Lei Áurea realmente aconteceu na vida dos afrodescendentes, dos ex-escravos, como é que ela aconteceu e que ela não surtiu o efeito desejado, porque a maioria desses ex-escravizados não foram realocados na sociedade com trabalho e condições dignas de vida. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até!